Bom, gente, boa noite a todos. Boa noite a todos e todas. Primeira coisa, pedir perdão pelo atraso aí. Choveu em São Paulo hoje, aqui na Zona Leste, Dilúvio. choveu mais como, biblicamente falando, uma chuva temporã e seródia. Seródia, né? Foi um temporal mesmo. E aí, São Paulo é assim, choveu, parou, é o caos, né? Mas aqui a gente vai começar. Não espantem se vocês ouvirem algum barulho, alguma coisa. A janela está um pouco aberta e como nós estamos próximo da rua, pode ser que algum som atravesse aí de vez em quando, mas a gente, se porventura não ficar claro, deixe no comentário aí a sua pergunta, a sua dúvida, que a gente esclarece, tá? Se tiver muito baixo o som também, a gente pede que vocês se manifestem aí nos comentários, para a gente tentar organizar melhor aqui a estrutura, para que não fique tão baixo, não fique tão prejudicado o áudio de todo mundo aí, e todo mundo tenha clareza na audição. Hoje o nosso papo aqui é sobre Estado laico. Estou com o pastor Daniel, mais uma vez aqui, juntos, para falar sobre mais um tema pertinente à nossa fé e à nossa democracia, a nossa postura enquanto cidadãos. E então nosso tema é o Evangelho e o Estado laico. Para começar, eu preparei aqui, Daniel, algumas coisas que precisam ser ditas. Primeiramente é o seguinte, Estado laico é praticamente, historicamente dizendo, uma novidade para o Estado brasileiro, porque o Estado brasileiro, originalmente, ele nasce como um Estado confessadamente ou confessalmente católico, católico apostólico romano. Foi em 1890 que o Rui Barbosa, um famoso jurista brasileiro, abaixou um decreto determinando que o Brasil seria, a partir dali, um Estado laico. Mas no decorrer a gente vai explicar para vocês o que é o Estado laico e o que a gente quer, onde a gente quer chegar, o que a gente quer alcançar. Não esqueçam de deixar suas perguntas aí para interagir conosco. Bom, a Constituição Federal do Brasil, de 88, tem alguns incisos no seu artigo 5º, que é o artigo dos direitos fundamentais, que tratam sobre a laicidade do Estado, que não há na Constituição algo claro ou definitivamente determinado como o Brasil é um Estado laico. Existem artigos da Constituição, incisos na Constituição, que deixam claro que o Brasil é um Estado laico, mas não há nada expresso, né, sobre ser um Estado laico. Então eu trouxe para vocês aqui o inciso 6º do artigo 5º, que é o artigo coração da Constituição Federal de 88, que é o artigo 5º, que diz assim: é inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. É assegurada, nos termos da lei, isso é o inciso 7º, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Esses são alguns dos direitos fundamentais, mas no artigo 19 da Constituição, a Constituição ela vai direto ao ponto sobre a relação Estado e igreja e religião. O artigo 19 diz assim: é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios: 1. Estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvado na forma da lei a colaboração de interesse público. Basicamente o Estado, e quando o artigo da lei fala sobre subvencionar, é o que o Estado não pode patrocinar sem uma legislação que acoberte esse patrocínio. O Estado não pode patrocinar, dar dinheiro, colaborar sem que haja previsão legal para essa colaboração. E tudo isso tem que atender ao interesse público. Não pode ser um interesse particular de A ou B religião. Tem que ser em atenção ao interesse público. Isso é o Estado laico dito na Constituição Federal. O Estado laico é uma ideia que ganhou força
com a Revolução Francesa. Já havia, ali depois da ruptura do Estado com a religião, no finalzinho da Idade Média, com o início do Iluminismo, uma ideia de separar o Estado da religião. Com a Revolução Francesa isso ficou mais claro, né? Ficou mais declarado isso e percebeu-se uma vontade popular maior de separar o Estado e a religião. E aí as repúblicas foram sendo formadas com essa separação, com essa divisão. Estado de um lado, igreja, religião de outro. Daniel, eu sei que você preparou aí algumas coisas para falar sobre o Estado laico. Queria que você mencionasse essa divisão, porque existe uma divisão entre Estado laico, Estado antirreligioso e Estado ateu. Sim. E o Estado, obviamente, confessional. Queria que você falasse um pouco sobre esse aspecto, para a gente começar a nossa conversa. Essa ideia do Estado laico, ela é uma das bases, inclusive, a gente pode dizer, da própria reforma, né? Embora, como você mesmo citou, começou a partir da Revolução Francesa, e inclusive a Constituição Brasileira, a primeira, né, da República, de 1889, a Constituição de 1891, ela foi influenciada pelo esse espírito francês, né? Essa coisa da laicidade do Estado. Estado laico não significa Estado antirreligioso ou anticlerical. Não tem nada a ver. O Estado, por exemplo, o Estado brasileiro, inclusive, ele tem marcas religiosas. Você Sim. vai lá no Congresso Nacional, tem um crucifixo. Embora Sim. eu acredito que aquele crucifixo não deveria estar ali. Sim. Como diz o professor Karnal, Jesus foi crucificado apenas entre 2 ladrões. Não entre tantos, né? Não entre centenas. Uhum. Mas, enfim, brincadeiras à parte, o Estado, ele não é formador, ele não é defensor, nem inimigo da fé, de nenhuma fé. Portanto, o Estado ele não ataca e nem defende nenhuma religião. O Estado, na verdade, ele é defensor dos direitos do cidadão. Inclusive o direito à liberdade religiosa. Inclusive. E é exatamente por não defender nenhuma religião, em detrimento de outra, que o Estado pode defender o direito de todas elas. Não é? Então você citou, por exemplo, durante o Império, a religião oficial era a religião católica. Outras religiões não tinham a mesma liberdade de atuação, embora depois, mesmo antes da Constituição de 1891, houve uma certa facilitação para que outras religiões tivessem atuação aqui no Brasil, mas de maneira muito restrita. Não é? Então, a gente não está falando aqui exatamente contra a ideia de um ensino, aliás, de uma religião confessional de Estado. Como, por exemplo, a Arábia Saudita, que é um Estado que é ligado à sua religião. A gente está propondo exatamente uma outra coisa. A liberdade religiosa, de novo, ela não é aliás, o Estado laico, ela não é anti-religiosa. Pelo contrário. É exatamente a função laica do Estado que permite a todos nós termos a nossa liberdade religiosa. Porque se o Estado brasileiro, por exemplo, adotasse uma religião oficial, todas as demais religiões sofreriam um tipo de repressão. Sim. Todas as demais. E também não significa Estado ateu. De maneira nenhuma. O Estado ele não tem nenhuma confissão religiosa. Inclusive porque o Estado ele lida com a esfera pública, não com a esfera privada. A esfera privada é de livre consciência de cada um. À medida em que aquilo que é privado, da minha privacidade, por exemplo, a minha fé cristã, ela não causa nenhum problema à sociedade, por exemplo, ela não ameaça a segurança física, a integridade física de ninguém, então não há nenhum problema. Se a minha fé, de alguma forma, ameaça a alguém, aí o Estado intervém, porque aí é uma questão já de Código Penal. Sim. Não tem nada a ver com a atuação do Estado. Perfeito. Nesse aspecto aí, Daniel, a gente tem a possibilidade de um Estado antirreligioso, Sim. que não admite a religião, não admite o exercício da religião, né? A gente viveu esse Estado, não vivemos esse Estado religioso no mundo ainda, mas algo próximo com o Estado ateu na União Soviética. Antiga União Soviética. Mas mesmo sendo um Estado ateu, não aboliu o exercício da fé católica, né, cristã.
a gente tem hoje em dia o Estado religioso, como você bem mencionou, confessional. É importante deixar claro, gente, que laico quer dizer do latim laikos, que é do povo. Então o Estado deixa de ser clerical, deixa de ser do clero e se torna um Estado popular, do povo. É que não sofre nenhuma influência da religião. Da religião. Nenhuma influência e nenhuma interferência Exato, da religião. Aí você tem o Reino Unido, que é um Estado predominantemente do cristianismo anglicano, né? A Arábia Saudita, a Tailândia é um Estado budista, confessadamente budista. A Argentina, na Constituição argentina, eles se declaram um Estado católico apostólico romano. Né? Não sabia. Pareça, os argentinos são um Estado católico. Então, assim, você vê que existem estados que são confessionalmente estados religiosos. E a gente, como brasileiros e crentes da República, né, da democracia e da República, a gente prefere, como você bem disse, existir e coexistir num Estado que respeite todas as religiões. Né? Agora, partindo desse princípio, Daniel, a gente vê o seguinte: nas cédulas dos nossos dinheiros, Deus seja louvado. Nos nossos ambientes públicos do Estado, um crucifixo. Os nossos feriados nacionais religiosos da fé cristã católica. Matriz católica. Né? Ou seja, você vê um Estado permeado por uma influência católica, apostólica, romana e cristã. São as marcas religiosas. São as marcas religiosas. A minha pergunta para você é: até que ponto privilegiar uma religião, mesmo que seja de maneira sutil ou de maneira não crítica, porque afinal de contas faz parte da nossa história, então foi deixou-se e não mexe nisso, né? Até que ponto privilegiar uma religião, e mesmo que seja uma religião cristã, mesmo que seja uma religião que nos agrade, que esteja próximo do nosso exercício religioso, de fé, de espiritualidade, até que ponto isso ofende o Evangelho? Ofende o Evangelho na medida em que a gente ressalta um segmento religioso em detrimento de outros, né? O Evangelho prega a igualdade. Por exemplo, a fé cristã ela nunca pretendeu ter a hegemonia sobre outras religiões, de maneira nenhuma, ou impor-se a ela. A ordem de Jesus lá em Mateus 28:19, portanto, ide por todo mundo, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que Jesus diz, façam discípulos, não adeptos. Porque aí tem a ideia do proselitismo. Sim. Não é? Fazer discípulo é você, à medida que você caminha com uma pessoa, que você convive com uma pessoa, você pode sim influenciá-la através da sua vida, do seu exemplo, da sua maneira de ser. Então, eu acredito, na minha opinião, como o Estado é laico, não deveria haver nenhum dos símbolos, seja da religião cristã, de qual for, em órgãos públicos. Tem também a questão do ensino religioso, mas é uma questão tão complexa, porque, veja, hoje as escolas não têm a menor condição de fornecer, por exemplo, professores para algumas disciplinas, que dirá para ensino religioso. Sim, sim. As entidades que geralmente disponibilizam professores para ensino religioso são entidades confessionais. Sim. São igrejas, por exemplo. Então vão passar de acordo com a sua visão. Sim. Então teria que ter, por exemplo, uma disciplina de ensino religioso completamente ampla, falando de todas as religiões. Então acho que no momento não há menor social, né? no momento não há a menor possibilidade. Então acho que fere o princípio do Evangelho, do respeito, da tolerância, do amor ao próximo. Jesus jamais impôs, né, os seus valores, as suas verdades para as pessoas, de maneira nenhuma. Ele sempre as convidou para que as pessoas fizessem a sua opção. À medida em que eu entro num órgão público, num fórum, por exemplo, e tem já um símbolo religioso, essa religião ela está sobressaindo sobre as demais. Então acho que há um dano, sim, nesse sentido. Porque, inclusive, isso pode, de alguma forma, impedir, em alguns casos, a convivência pacífica entre as religiões. Né? Porque, à medida em que eu ressalto a religião cristã, por exemplo, a nossa sociedade tem
um costume de demonizar, por exemplo, as religiões de matriz africana. Sim. Então, se eu coloco lá um crucifixo no fórum, eu tenho que colocar uma estrela de Davi, eu vou ter que colocar a meia-lua lá do Islã, Sim. eu vou ter que colocar alguma simbologia das religiões africanas, para contemplar todas elas. Então, se eu não posso contemplar a todas, então que eu não contemplo nenhuma. Perfeito. Nenhuma. Pensando nesse aspecto de contemplar todas ou contemplar nenhuma, a gente tem no Brasil uma tendência cristã. Nós somos o país mais católico do mundo, segundo, né, as pesquisas. O Brasil é o maior país em quase tudo, né? Quase tudo, O maior quase país tudo. católico, o maior Isso. país espírita. Exato. E considerando isso, a gente não vê Jesus preocupado com poder. De maneira Não nenhuma. é em momento nenhum essa preocupação de Jesus. E se não está preocupado em poder, não está preocupado com a hegemonia. Não. O evangelho é um evangelho da margem ou é um evangelho dos lugares de poder, das estruturas de poder? Aliás, existe possibilidade de casar as estruturas de poder com o evangelho de Jesus? Na minha opinião, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. A proposta do Evangelho, ela, repetindo aquilo que a gente conversou na última semana, né? ela essencialmente ela vai priorizar os menos favorecidos. E os menos favorecidos jamais são encontrados nos centros de poder. Pelo contrário. Estão sempre na periferia do mundo. Não estou falando só de Brasil. É óbvio que a gente pode falar muito da nossa realidade, porque isso aqui é muito evidente para todos nós. A proposta de Jesus não é uma proposta de poder. Pelo contrário, é de abdicação do poder. E por confrontar o poder estabelecido é que ele é assassinado, de maneira extremamente violenta. Então hoje a gente vê uma relação promíscua, não é? Não da fé cristã, porque a fé cristã ela não pode ser sequestrada por ninguém. Mas de um determinado segmento evangélico, algumas lideranças evangélicas têm tido uma relação promíscua, né, com estruturas de poder, em busca do poder pelo poder, simplesmente. A gente percebe que não é uma aproximação para que a partir desse diálogo com a política, por exemplo, esse grupo possa desenvolver ações sociais que vão ajudar pessoas. Não se trata disso. Se trata de um plano pessoal de poder mesmo. E a gente tem visto isso de maneira muito evidente nos últimos dias, infelizmente. Então a gente tem a bancada evangélica, a gente tem cada vez mais as concessões públicas de TV e rádio, que são concessões públicas, ou seja, não pertencem à igreja A, B ou C, elas foram concedidas pelo Estado para promoção de entretenimento e cultura. Né? E cada vez mais a gente vê as TVs e os rádios como concessões públicas nas mãos de religiões, e religiões predominantemente evangélicas, né? A católicos também, né? Sim, católicos também, mas você percebe que os evangélicos estão em grande maioria, né? A grande questão para isso é como praticar o evangelho, como exercer o evangelho, a conduta de vida do evangelho, sem ter condutas que são condutas de imposição, de quase que um desrespeito, de vilanizar a religião do outro. Como é que a gente faz, uma espiritualidade, como é que a gente promove uma espiritualidade que tenha esse viés? Um viés da coexistência, não um viés da preponderância de uma sobre outra. Né? Como é que a gente... uma proposta de espiritualidade nesse sentido? Antes de responder essa pergunta, eu queria só citar uma coisa que eu acho que é importante. A gente conhece pelos textos bíblicos uma figura muito importante da literatura bíblica, que é a figura do profeta. O profeta era uma espécie de fiel da balança. Ele não era aquela pessoa responsável por predizer o futuro. Ele era o equilíbrio dos poderes. Você tem o poder
político que está na mão dos reis, você tem o poder religioso que está na mão do sumo sacerdote. E o profeta era aquele equilíbrio dos poderes que quando um dos dois poderes, seja o político ou o religioso, se desequilibrava, o profeta se levantava e dizia não, está errado e Deus não se agrada disso. Então acho que a função da igreja, a função de cada um de nós cristãos hoje em dia, ela tem que ser essencialmente profética. No sentido de apontar o dedo e dizer, olha, isso aqui contraria a vontade de Deus, porque isso aqui é antivida. A partir daí a gente também pode desenvolver uma espiritualidade de aproximação. Eu não preciso demonizar a religião do outro para dizer que a minha é verdadeira. Porque eu falei em sequestro da fé cristã, mas a gente pode falar também no sequestro da divindade. Sim. Evangélicos ou católicos podem ter a pretensão de que Deus é uma posse pessoal do seu segmento religioso. Só que Deus não se deixa sequestrar e limitar por absolutamente ninguém. A religião do outro é legítima à medida em que fala a sua realidade, a realidade que a pessoa vive. Inclusive Deus pode falar com ele através daquela outra religião. Deus não está limitado ao modelo judaico-cristão. Deus está para além de tudo isso. Então, acho que de maneira prática, primeiro o respeito, acima de tudo. Entender que em cada religião há expressões de beleza. E se há expressões de beleza, também há expressões de divindade. Pode não ser exatamente como a minha. De novo, sou cristão porque acredito que através da pessoa de Jesus Cristo eu tenho uma revelação extraordinária e extremamente evidente de Deus agindo na vida de Jesus Cristo. É o próprio Deus. Agora, eu posso conversar, dialogar com uma outra pessoa de uma outra religião e aprender com ele. Perceber aquilo que há de belo, aquilo que há de positivo, aquilo que há de agregador, aquilo que há de promotor da dignidade humana na outra religião, aprender com ela, perceber semelhanças com a minha fé cristã, notar aproximações e ainda assim continuar cristão. Não precisar necessariamente me tornar adepto de uma outra religião, me converter a uma outra religião, ou simplesmente rechaçar o outro juntamente com a sua religião. Entendeu? Então, esse exercício, ele é fundamental. Porque tem uma outra questão. Muita religião não significa uma sociedade tranquila. Talvez essa coisa da disseminação dos símbolos religiosos, talvez tenha um pouquinho dessa ideia de que quanto mais religião a gente tiver na sociedade brasileira, mais a vida dessa sociedade vai ser tranquila, e não necessariamente. É só a gente observar, por exemplo, como era na Idade Média. Tudo era religião. Sim. E a vida das pessoas, na maioria dos casos, era um caos. Ou seja, fé demais não cheira bem? Não. Não necessariamente. O que traz a harmonia numa sociedade, seja ela religiosa ou não, é a convivência com a diversidade. Porque a gente vive num mundo extremamente diverso, complexo e plural. Se eu quiser impor uma confissão religiosa como religião oficial de Estado, isso vai gerar um caos. Aquilo que a gente poderia buscar como tranquilidade na sociedade, a gente vai ter exatamente o contrário. Curiosamente, quanto mais o Brasil se aproxima de ser uma teocracia, e muito próxima de uma teocracia evangélica, não é? Mas a gente vê Mas o a gente endurecimento vê do discurso, das índices, relações, a violência, a corrupção. violência, exatamente. Então, ou seja, não existe uma ligação de porque vai ser um Estado religioso, será um Estado justo. Não, Pelo contrário, pode ser, né? Claro, Inclusive. por exemplo, é um simplismo a gente acreditar, por exemplo, que um país ateu é um lugar horrível para se viver porque não tem Deus. Por exemplo, a Suécia é um exemplo. É um dos melhores IDHs do mundo. Mas não é porque são ateus que têm um IDH elevadíssimo. É porque eles aprenderam a conviver melhor com a diversidade do que a gente, por exemplo. O contrário também é verdade. É um simplismo acreditar que um país religioso é abençoado simplesmente por ser religioso. E a gente pode observar também de novo a Arábia Saudita, que é um país extremamente religioso e que tem seríssimos problemas. De intolerância, de Sim. preconceito.
Então, assim, tem também a questão, de novo, do fundamentalismo religioso. O problema não é você ser religioso ou deixar de ser religioso. O problema são os fundamentalismos, porque o fundamentalismo ateu também é Sim. extremamente danoso e prejudicial. É à medida em que eu quero impor sobre os outros A minha a moral. minha moral, os meus conceitos, os meus valores, sejam eles de matriz religiosa ou não. E num Estado laico, isso é inadmissível. Porque todos têm a liberdade, inclusive para não acreditar em Deus. E eu preciso respeitar Sim. essa liberdade. Eu posso tentar fazer dele um discípulo? Posso. Mas, de novo, não é torná-lo um adepto à força. É através da convivência, do Importante. respeito, da amizade, da harmonia. Importante esse aspecto que você tocou, porque alguém pode entender o Estado laico de maneira diversa e equivocada. Estado laico também é dizer que nós teremos um Estado que terá estruturas que garantirão o exercício livre de qualquer fé, Claro. inclusive da não fé, Exatamente. né, da não crença, E também da nossa e fé, também da nossa fé. Sim. que a gente preza tanto. E nós acabamos de ler aqui na Constituição, acabei de ler aqui os artigos da Constituição, o espaço do culto, as reuniões são protegidas pela Por lei. lei, por lei. Pela lei. É inviolável. Inviolável, sim. Então, é crime atrapalhar um culto religioso, né? Crime conturbar um culto religioso de qualquer religião, de qualquer que seja a religião. É crime eu querer destruir um símbolo religioso. Símbolo religioso, chutar uma santa. e né, quebrar um símbolo do candomblé, da Umbanda, tudo isso é crime. Quer que seja. Ou entrar num templo evangélico E dizer que todo mundo ali é ladrão, todo mundo está se aproveitando da fé alheia, né? Sim. Tudo isso é crime, perfeito. É crime. No Estado laico a gente tem essa garantia, essa proteção. Como é que a gente pode ser profético, como você disse? Profético, ético, a partir do Evangelho, e não necessariamente buscar... profético, ético, político, a partir do Evangelho, e não necessariamente buscar o poder. Né? Bom, primeiro há uma crise, né? Profética, ética e política em vigência no meio cristão em geral. Claro que a gente tem a experiência do meio evangélico, né? E que é o meio do qual a gente conviveu muitos anos. Hoje a gente já não se enquadra mais por diversas razões, mas a gente também não consegue se descolar dele 100%. Acho que até seria uma bobagem também ficar tentando fazer esse exercício o tempo todo. Divaguei aqui e acabei esquecendo a pergunta. Sobre a minha questão de ser profético, ético, sem se preocupar com o poder pelo poder. Né? Como é que eu sou cidadão, como é que eu sou político, como é que eu sou um ser profético a partir do Evangelho, sem necessariamente... Porque o que acontece assim, às vezes, quando a gente diz que não buscar o poder, pode dar a entender que é não se preocupar com a política. Então eu estou preocupado com aquilo que a gente por muito tempo acreditou. Estou preocupado com um céu distante, com um novo céu, nova terra, um lugar longe daqui, e me esqueço que eu sou um ser social, sou um ser político, sou um cidadão. Né? Então sou um ser que necessariamente precisa ser ético nesse conflito de interesses aí. Como é que eu faço? Qual caminho? Quais diretrizes, quais princípios você pode falar pra gente a partir do Evangelho que façam com que eu seja um ser político, social, ético e não necessariamente seja um ser viciado no poder. Né? A gente precisa entender que o poder ele é tentador, né? Extremamente tentador. Extremamente. E não há nenhum de nós que esteja imune a essa sedução, essa tentação do poder. Agora, quando a gente fala do poder, o poder pode ser um meio, né, para alguma coisa positiva. Então, quando a gente fala do poder, a gente precisa compreender que tipo de poder a gente está falando. Que pode ter uma esfera extremamente negativa e danosa do poder, que é quando você tem... Vamos falar do poder político, vai. Quando você tem a máquina a seu dispor e você não usa esse poder em benefício da vida das pessoas da sociedade. Então, veja só, esse poder político por si só, ele não é bom e nem mal. O que vai definir o seu potencial de Maldade ou de bondade é a maneira como a gente se utiliza
desse poder. Sim. Não é? Agora, falando na pessoa do cristão, como que a gente vai lidar com isso? Primeiro, eu acho que o cristão ele precisa estar inserido em todas as áreas da sociedade, inclusive na política. Inclusive na política. Agora, a gente sabe que a política há brechas, espaços para que essa busca do poder pelo poder, de maneira negativa, aconteça com muita facilidade. Então, a gente precisa voltar aos valores e aos princípios do Evangelho de Cristo. Não daquilo que eu acho que Jesus falou, mas daquilo que de fato é a essência do Evangelho. Porque a gente vê um Jesus que, em primeiro lugar, ele abdica do poder, que não tem nada a ver com esse poder humano, pelo contrário, é um poder supra-humano, ele é Deus. E aí, como Paulo diz, ele se esvazia, ele se torna homem, e mais do que isso, ele se torna servo, ele ocupa o último escalão. E ele depois repete e diz, olha, eu agi assim para que vocês também ajam dessa forma, para que vocês sirvam a todos. Então, se alguém pode ter alguma proximidade com alguma forma de poder, seja ela política, seja o poder, proeminência dentro de uma igreja, como liderança, o que quer que seja, que esse poder seja essencialmente utilizado para o serviço. Para o serviço. Porque qualquer forma de poder que não resulte em serviço ao próximo, ao outro, ele é maligno. Ele é essencialmente maligno. Se é um poder que privilegia só apenas alguns, ou pior ainda, que privilegia apenas quem detém o poder nas mãos, ele é de essência maligno. Então, tem a ver com os valores de Cristo, de serviço ao outro, de amar o próximo como a si mesmo. É isso que tem que pautar as nossas atitudes. São essas coisas que vão pautar a dinâmica como a gente lida nas diversas esferas de poder. Há pessoas que têm um cargo de chefia numa empresa, têm um determinado poder nas mãos. Não é? Há pessoas que têm funções dentro da igreja, que exercem algum tipo de poder, às vezes dentro da família, a questão política. Todo esse poder, toda e qualquer forma de poder, tem que redundar em serviço e amor ao próximo. Esse é talvez um dos motivos pelos quais Jesus mais nos encanta, né? Sim. Porque ele consegue fazer com que todo o poder que as pessoas pensam e que ele de fato tem seja convertido em serviço. Jesus não é o Deus da espada, Jesus não é o Deus da violência, Jesus não é o Deus da guerra, Jesus não é o Deus da batalha, Não. Jesus é o Deus do serviço. Ele não é o Deus do revide, ele não é o Deus da vingança, ele não é o Deus do justiçamento. Sim. Ele é o Deus que ama e que serve. Sim. O serviço é o resultado do amor. Então, isso é um referencial ético. Sim. Né? E aí, você está dizendo aqui, em outras palavras, que pregar o evangelho também é ter um comportamento ético que contagia e ético balizado na justiça. Não necessariamente a fala, o discurso, né? Mas o comportamento. Pregue o evangelho e, se necessário for, com palavras. Isso aí. Use palavras. Mas, acima de tudo, a vida. Você citou isso muito bem, porque é uma grande verdade. Qual é o comportamento ético no cristão, na sociedade? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Que tipo de cristãos as nossas igrejas estão gerando? Que tipo de ser humano? Que tipo de cidadão? Que tipo de profissional? Que tipo de pai, de mãe, de irmão? Enfim. Esse comportamento ético é que não tem existido. Porque é o comportamento ético que vai influenciar a sociedade. Não é a religião que forma um determinado comportamento ético. Não é essa a religião A, B ou C. Porque, por exemplo, mata-se com Deus. Sim. Mata-se sem Deus. Sim. Mata-se contra Deus, em nome da raça, em nome da religião, do poder. É claro que a fé cristã, na sua essência, ela tem valores que são valores que valorizam a vida humana, a dignidade humana, o amor ao próximo. Se a minha fé ela se distancia desses valores,
ela pode ser qualquer coisa, menos fé cristã. É outra coisa. Mas, de novo, comportamento ético não está diretamente ligado à questão religiosa. Porque você pode... Porque a gente tem ateus, Que gente tem que não tem comportamento ético contato nenhum com a religião, que tem um maravilhoso. comportamento ético brilhante. Perfeito. Estados Unidos era governado por um religioso Sim. que veio fazendo bobagem. E a Coreia do Norte também. Quer dizer, é um ateu do outro lado lá, Do outro lado. que também, os dois quase que queriam explodir o Colocam mundo o mundo em guerra, recentemente. né? Agora a coisa está mais tranquila. Uma coisa, você falando dos Estados Unidos, desse momento político, algo que é importante que a gente precisa tocar é que existe um medo hoje nas religiões, nas igrejas evangélicas principalmente, que é essa imposição do Estado sobre a religião. Não é? Queria que você desse uma palavra para as pessoas que não fazem parte da nossa comunidade, ou até fazem parte da nossa comunidade, que são evangélicos, cristãos, religiosos, sobre a profundidade, a realidade da divisão Estado-religião. Né? Que o Estado não tem poder de obrigar a religião Não. a seguir... A não ser que ele rasgue a Constituição. Sim. Eu estava conversando ainda há pouco com uma pessoa pela internet e ela estava assustada, né, com algumas coisas que tem visto e tal. E eu disse assim para ela, as pessoas estão com medo. E o medo leva muitas vezes a atitudes irracionais. Sim. Até a defender o indefensável. Coisas como tortura, como violência, por exemplo. E a gente percebe um medo muito grande. E alguns medos são completamente descabidos, né? Essa ideia, por exemplo, de que determinado governo, se ele subir ao poder, ele vai fechar a igreja. Eu ouço isso desde que eu era criança. Que meu pai dizia isso. Se uma determinada pessoa ganhasse as eleições, iria fechar as igrejas e tal. Gente, de novo, a gente vai repetir tudo que a gente disse. O Estado é laico. O Estado é uma coisa, o governo é uma coisa. O secularismo do governo existe paralelo com a liberdade religiosa. O Estado democrático de direito, a não ser que seja imposto uma ditadura, mas o Estado democrático de direito jamais vai forçar uma igreja a fazer o que quer que seja. Por exemplo, há muita discussão e muito medo em relação ao casamento homoafetivo, ou casamento igualitário, que é o termo correto, conforme você me ensinou, né? De que determinado candidato, se for eleito, vai obrigar as igrejas a fazer o casamento homoafetivo, e se o pastor se recusar a fazer, ele vai preso por conta da homofobia. Gente, isso é uma grande falácia. Mais do que fake news, né, igual eu vi hoje. Fake news é uma palavra bonitinha para falar de uma coisa feia. Isso é mentira. Mentira. O Estado não tem poder de ingerência sobre nenhuma igreja, nenhum tipo de religiosidade. O Estado não pode interferir, de novo, a não ser que ele rasgue a Constituição brasileira. Aí sim, ele faz o que quiser. Bota fogo em igreja, fecha, manda prender padre, pastor, pai de santo, rabino, o que mais for. Então não há a menor possibilidade de que um líder religioso, seja ele pai de santo, rabino, padre, ancião, pastor, o que quer que seja, ser obrigado a fazer alguma coisa que o estatuto da sua igreja, que a liturgia da sua igreja, que a sua crença pessoal não permita. Não permita. Então, por exemplo, nesse caso do casamento homoafetivo, o que vai acontecer é o seguinte: se a pessoa procurar uma determinada igreja, sei lá, para realizar o casamento, a pessoa vai dizer, olha, aqui a gente não faz, mas ali tem um pessoal que faz. E vai lá. É questão da livre consciência. Você vai procurar onde você vai se adequar. Então, há alguns medos, não é? Que são... Engraçado que eu estou me lembrando aqui de quando a união estável ela foi julgada, né? Foi, digamos que regulamentada no Brasil, e logo em seguida a união homoafetiva pelo STF, né? pelo Estado brasileiro.
quando foi legalizado, eu vi diversos teólogos fazendo um maior exercício para dizer que, embora o Estado tivesse reconhecido, tivesse admitido que as igrejas deveriam tomar cuidado, porque isso poderia ser imposto à igreja, poderia ser determinado à igreja, se o pastor não fizesse, estaria cometendo um crime, etc. Nós estamos em 2018. 2018, as pessoas estão com esse medo. Né? E até agora não superamos isso. não houve nenhum caso de não é só preso. não me parece, Daniel, só um medo. Me parece um retrocesso, uma marcha para trás. Né? Há também uma disseminação do pânico. Né? Do pânico, sim. Sim. Isso é uma tática de guerra, né? Sim, isso a gente percebe. Algumas pessoas, penso eu que mal intencionadas, que querem disseminar o pânico para que haja uma comoção entre a população, enfim, com interesses pessoais, claro. Mas esse receio, gente, eu vou te dizer, é descabido. Não tem a menor possibilidade do Estado interferir na prática religiosa de qualquer igreja. E a coisa é tão louca, Daniel, porque você vê pastores e padres, estou falando a partir do nosso convívio, que é mais cristão, né? Uhum. Fazendo casamento civil e religioso. O pastor tem autoridade na hora de fazer um casamento como como se fosse um juiz. Autoridade que ele é delegado, delegado, que foi delegado pelo Estado. E você não vê o contrário. É verdade. Você não vê um juiz chegando hoje eu vou fazer uma cerimônia religiosa aqui, porque eu tenho esse poder. Me foi delegado. Me foi delegado. Eu vou falar em nome do Deus de vocês, a espiritualidade de vocês, porque eu sou juiz e eu tenho esse poder também. Não. O contrário você vê. Pastor agindo como agente do Estado, como delegado, com poder delegado, e os seus atributos religiosos, mas você não vê isso do outro lado. Né? Então você vê o absurdo que é esse temor. Né? Bom, é isso. Né? Tem alguma pergunta aí, gente, para a gente responder? Duas? Tem uma da Ellen. Ela pergunta como podemos nos posicionar frente à intolerância religiosa, política, etc. O brasileiro parece não saber ligar com a democracia que tanto lutou para conquistar. Como podemos fazer esse trabalho de formiguinha? Tolerância religiosa é uma questão delicada. A gente não consegue dialogar quando a pessoa está revestida de dogmatismo. É impossível dialogar. Eu costumo dizer, às vezes conversando com algumas pessoas, eu digo o seguinte: olha, as nossas ideias elas jamais vão convergir, elas jamais vão se encontrar, porque elas já partem de pressupostos completamente diferentes. Então elas vão sempre caminhar, elas vão divergir, né? Vão seguir em direções opostas. Acima de tudo, o respeito, Ellen. Respeito. Só que o respeito tem que ser mútuo, né? À medida em que a gente respeita uma outra pessoa que pensa diferente da gente, a gente também espera que haja o respeito do outro lado também. Respeito é o princípio de tudo. Respeito, paciência, boa vontade, mas também perceber o limite de cada um. Há casos, como eu falei, que não há a menor possibilidade de diálogo. Não há a menor possibilidade. E infelizmente a gente tem visto bastante isso acontecer nos últimos dias. Mas ainda tem muita gente, e aí eu vou citar o crioulo, né? As pessoas não são más, elas só estão perdidas. E tem muita gente que está perdida, tem muita gente que está mal informada, tem muita gente que está sendo enganada. E aqui eu não estou falando do partido A ou B, não estou puxando a sardinha nem para um lado nem para o outro. Estou falando de acordo com os valores que eu tenho, com os valores que eu carrego no meu coração, na minha vida, e que norteiam a minha caminhada. E a gente precisa levantar a nossa voz profética, conversar com as pessoas, dialogar com as pessoas, não ter medo, acima de tudo. A gente pode se posicionar assim, de maneira firme, mas sem precisar atacar ninguém, sem precisar ferir ninguém. Se eu preciso ter um nível de respeito e de compreensão em relação à religião do outro, porque ele tem a liberdade de exercer aquela religião que é diferente da minha, eu preciso ter a mesma atitude para quem pensa diferente de mim em quaisquer outras áreas, seja na questão política, ideológica, o que quer que seja. O Ebiesel perguntou o seguinte, Grande Ebiesel. Ele cita um texto do Antigo Testamento, feliz a nação cujo Deus é o Senhor, e complementa, não seria essa a grande ambição evangélica para o sonho do presidente
que defende os valores cristãos? A grande ambição evangélica hoje é poder. Sim. Não é... O versículo bíblico é só para justificar, para dar uma aura de santidade, como diz Paulo na carta aos Romanos, para um plano de poder. Esse versículo ele é muito bem explicado dentro do seu contexto, né? Contexto tribal do antigo Israel, que tinha a sua divindade pessoal, Uma monarquia, outra nação, uma teocracia. monarquia que se perpetuava. Outros povos têm outros deuses, os deuses se rivalizam entre si, o meu Deus é mais poderoso que o seu, o meu é o Senhor dos Exércitos. Enfim, acho que não se aplica. Não se aplica. De novo, a gente vai citar o caso da Suécia. É um país, um estado laico, onde a esmagadora maioria da população tem uma confissão, eles se confessam como ateus, e é um país que tem um nível de vida maravilhoso. Então não é uma citação no versículo bíblico que vai mudar a situação de um país. Usa-se muito também o texto bíblico, né, dizendo: orai pela paz de Jerusalém, prosperarão todos os que te amam. E aí eu vejo muita gente defendendo algumas barbaridades que o Estado de Israel tem feito em relação aos palestinos, por exemplo. É usar o versículo bíblico para justificar a barbárie. Que é muito comum. Que é muito comum. Isso acontece ao longo da história. Ao longo da história, né? A história se repete. Centenas e talvez milhares de casos. Outra coisa que acho que é salutar, importante, é que a gente tem que defender a República e a democracia, né? Sim. A República por seu governo das leis, né? E a democracia por seu governo de todos, para todos, né? E quando você propõe uma nação cristã, evangélica, está propondo uma teocracia. E as teocracias, elas são absolutistas. Uhum. Então, quando eu critico um regime, tanto comunista quanto o não comunista, por ser absolutista, por ser tirano, todas as teocracias se comportaram desse jeito. Né? Com tirania, com imposição, todas elas. Com absolutismo. Né? E qual que é o meio do caminho? O meio do caminho é a república, a democracia, é o que nós conseguimos construir hoje como um meio do caminho. Pode ser a melhor forma de governo? Provavelmente não. Não, né? Assim, mas é o que temos. Sim. Aliás, atualmente é melhor. É melhor. É melhor. É melhor. Ainda que o resultado final não seja aquele que eu ou qualquer pessoa gostaria que fosse, mas ele precisa ser respeitado. Sim. Precisa ser respeitado. Sim. E falando de valores cristãos que Bizel citou aí, por exemplo, a liberdade religiosa é um valor protestante. Sim. Não é? Sim. É um valor protestante. Como Então, eu falei, está na base, então, tá ali nas bases da nossa reforma. É um valor cristão. Né? Que todos tenham liberdade de exercer sua religião, aquele que quiser, da forma que quiser, desde que, como está escrito na Constituição, respeite. Sim. Não é? A lei, respeite o convívio público, a coisa pública. Né? Então, infelizmente, dizer que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor, é tirar essa expressão de um contexto que não existe mais. Nós, enquanto seguidores de Jesus, não temos de nos preocupar com transformar o Brasil numa teocracia. O Ricardo Gondim escreveu muito bem, na verdade é mais do que uma inscrição, ele fez uma profecia num texto: Deus nos livre de um Brasil evangélico, de um país evangélico. Né? Por quê? Porque os países evangélicos, como teocracia absolutista, são catástrofes. Porque toda teocracia, todo absolutismo é uma catástrofe. E o modelo evangélico que a gente tem visto crescendo nos últimos anos no Brasil não é uma boa referência, pelo contrário. Sim. Infelizmente é uma referência muito negativa. Não, a referência que a gente tem no Brasil é a bancada evangélica. Né? Que como bancada é legítima, Sim, não é como qualquer outra bancada. perfeito. Seja da bala, do boi ou do que quer que seja. Porque é um grupo Representa... representando interesses de um determinado segmento. Exato. Legítimo. A gente pode fazer todas as discussões éticas aí. Agora, ele não pode se impor sobre os demais. Sim. E aí, porque senão a gente vai viver de novo em estado de absolutismo. Sim. É isso. Mais alguma pergunta? Só um comentário da Yara Crisley, que fala que um dos problemas da violência que temos hoje é motivado pela intolerância.
dentre milhares de outras questões. Mas ela tem razão, sim. É um dos problemas. Eu tenho uma séria crise com essa expressão tolerância, né? Porque dá a entender de que eu te tolero, então eu estou acima de você. Eu acho que a gente tem que começar a usar a expressão coexistência. Nós podemos coexistir, gente. Nós podemos coexistir, conviver, né? Para uma sociedade melhor. Ou ao invés de intolerância, a gente pode usar desrespeito também. Desrespeito, exato. Aí tem mais 2 comentários aqui. A Elizabeth Cabral, né? Deu os parabéns pelo posicionamento e ética. E a Rita Taide falou que no final de semana ela escutou que Deus se veste de nós. Deus se veste de nós. Bom, primeiro, obrigado, Beth, pelo recado. Um beijo para vocês aí. E Rita também. comentário da Rita. Rita, um beijo para você também. Deus se reveste de nós à medida em que Deus se manifesta nas nossas ações, né? Eu, como cristão, e aí eu tenho a frase de Gandhi, né? Eu não odeio O Cristo. o Cristo. Mas os cristãos... Então, a maneira como os cristãos vivem é que assusta. aí. É verdade. Veja... E uma coisa interessante, o ateísmo é filho do cristianismo. Só existem ateus por causa dos cristãos. Obrigado É isso, mais uma por vez. enquanto é hoje, por enquanto é isso. A gente quer agradecer aí a companhia de vocês, a participação. Na semana que vem nós não teremos a nossa live, porque a gente vai ter um evento na comunidade cristã da Zona Leste sobre finanças pessoais, educação financeira, com a Sônia, que é a nossa tesoureira. Isso. E coach financeira também. E ela vai dar uma palestra sobre finanças... Planejamento. E você é muito bem-vindo, se quiser nos visitar, quiser participar, a partir das 8h30, a gente lá na rua Asfaltite, número 96, muito próximo do Shopping Anela Franco, participar conosco. O brasileiro não sabe lidar com dinheiro. Não mesmo. Isso é uma unanimidade, né? E a gente vai estar trabalhando aí para que a gente tenha esse tipo de educação, né? Educação financeira. A Sônia faz parte da nossa comunidade, é tesoureira, preocupadíssima com as nossas finanças, né? Muito preocupada. E vai doar o tempo dela, né? Extremamente competente. Extremamente competente. Tem uma vasta experiência nessa área. E você é nosso convidado para estar lá com a gente. Na próxima quarta-feira, a partir das 8h30. Tá bom? Isso. Um abraço. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. A gente se vê. Até mais. Tchau. Tchau. Minha mãe apareceu.